Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras. Pela primeira vez, o Rogério Ceni vai ter o Gabigol, Bruno Henrique e o Pedro à disposição para essa partida contra o Santos. Desde que o Rogério Ceni chegou, ele não tinha tido os três à disposição, então vai chegar nesse momento. E já vamos emendar na notícia que a gente detalhou hoje lá no site do Coluna do Fla, que todo mundo pode ter acesso e dar uma conferida direitinho, que o Flamengo, a gestão, né, do Rodolfo Landim com o Flamengo, ultrapassou 200 milhões em contratações somente no ataque. Então, assim, o Rodolfo Landim investiu mais de 200 milhões somente no ataque do Flamengo. E eu vou separar 3 peças. É um investimento absurdo, assim, para um time que conquistou tudo o que conquistou em 2019 e deixou a desejar em 2020, se a gente parar para pensar nesse lado, né? Porque são 200 milhões em investimentos, é muito alto. Na verdade, são mais de 200 milhões. O Pedro custou, o Flamengo anunciou, né, a compra em definitivo do Pedro nessa semana, a gente trouxe tudo em primeira mão também. Pedro custou 87 milhões aos cofres do Flamengo, mais ou menos. O Gabriel, no início do ano, foram cerca de 95 milhões, e o Bruno Henrique, em 2019, né, foram 23 milhões. Então, somando os três, né, esses três atacantes assim, de responsabilidade, de peso ali do Flamengo, foram 205 milhões em contratações que o Rodolfo Landim fez somente para o ataque. Eu acho que é um número muito expressivo. Confesso que quando eu li a matéria, eu olhei assim e falei, caramba, é tipo assim, bem expressivo se você reduzir isso somente ao ataque do Flamengo, porque isso é um investimento que inúmeros clubes do futebol brasileiro têm para um time inteiro, para um elenco inteiro, a folha salarial toda. E nesse caso, não, o Flamengo tem isso, investiu 205 milhões em 3 atacantes. Eu acho muito expressivo, acho que a gestão acertou muito, porque são 2 jogadores, na verdade, né? O Pedro e o Gabriel são jogadores que podem dar um retorno financeiro absurdo. O Bruno Henrique eu já não coloco tanto nesse patamar, assim, mas assim, o Gabriel e o Pedro são muito jovens. Passagens pelo futebol europeu, então assim, podem dar um retorno absurdo, principalmente o Pedro, que é mais jovem ainda, provavelmente vai ser o atacante da Copa do Mundo. Então, assim, são investimentos que podem trazer frutos ao Flamengo. Então, como é que você vê, Nath, todo esse investimento aí da gestão Landim que fez o Flamengo colher frutos em 2019 e deixou a desejar em 2020, né? Porque foi eliminado da Copa do Brasil, foi eliminado da Libertadores, eliminações que são passíveis de acontecer, mas aconteceram de forma precoce para times inferiores. Então, eu acho que é esse ponto assim que pega a situação que o Flamengo vive agora em 2020. Não, primeiro eu queria completar aqui a situação do Pedro, né? A gente também tem que lembrar que o valor nele que pode variar um pouco por conta do valor do euro, porque o preço dele foi fixado em euro, até a gente ontem conversou sobre isso, né, eu e você, que o valor foi fixado em euro, então por isso pode ter essa variação dependendo do valor que o euro vai estar quando o Flamengo tiver que pagar ele, porque lembrando que o Flamengo não vai pagar nenhuma parcela ainda já em 2020, né, vai ficar para 2021, então dependendo de qual será o valor do euro para pagar a prestação é que a gente vai definir mais ou menos certinho quanto que vai custar, mas fato é que foi um investimento alto, ele vem como uma das contratações mais caras, né, da história do clube, mas eu particularmente, como diria Igor Neves, que está aqui no nosso chat, para o Pedro é pouco, né, é um jogador que realmente tem muito retorno, eu até comentei com você mesma, que o Pedro mesmo acho que vai se pagar, assim, vai pagar por ter ficado, porque se ele fizer os gols dos nossos títulos na temporada de 2021, a gente já vai poder pagar com o valor de cada premiação. Então fica aí minha torcida para que isso aconteça. Mas eu acho que você falou muito bem que é realmente um valor muito expressivo. Isso, a gente está contando com os 3 jogadores que são titulares, né? Porque se a gente for contar os atacantes que a gente tem no elenco que não são titulares, como o Vitinho, que custou caríssimo também, e até o Michael, que também não foi barato, principalmente... Sim, exato. Veio por um valor alto. Exato, e são jogadores que não deram retorno algum, assim, né? O Vitinho tá aqui já há alguns anos e não mostrou aquele futebol, o Michael e o Pedro Rocha também. O Michael quase não foi utilizado quando também não apresenta nada. O Pedro Rocha ficou mais no departamento médico do que jogando, apesar de ter jogado bem quando foi solicitado.
mas fato é que o trio titular é muito poderoso, né? São jogadores que são muito decisivos e que eu acho que valeu a pena esse investimento. Agora fica aí também o questionamento para como a diretoria vai lidar com o setor defensivo, né? Já que no ataque a gente teve esse investimento e no setor defensivo a gente investiu na vinda do Gustavo Henrique e do Léo Pereira, que também não renderam, sentiram o peso e a gente não sabe como vai ser para a temporada que vem. Eu vou dar uma passada, Letícia, no chat para ver o que a galera tá falando. A Maria Luísa Silva está perguntando: o Flamengo vai ser campeão brasileiro? Quem acredita? Se a gente não acreditar, eu estava vendo uma matéria hoje que, mesmo em terceiro lugar, a gente ainda é o segundo clube com mais chances de levar aí o Campeonato Brasileiro com 30% de chance. Como diria o Simon Ledo, se tiver 1% de chance, a gente acredita, né?